Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a aclamação do Evangelho. O texto que leremos será o texto de Mateus, capítulo 13. Mas antes vamos cantar ao Senhor, louvar ao seu nome. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mateus, capítulo 13, está na página 1069. 1069. Se você tem uma dessas Bíblias que a gente disponibilizou, página 1069, Mateus 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Ora, então outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir do versículo 18, Jesus quebrou o galho da gente, dos discípulos dele, e explicou a parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é aquele que ouve com alegria e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem se assentar, irmãos. Como vocês sabem, ou pelo menos saberão agora, os textos definidos para as leituras e reflexões em nossos cultos são definidos pelo livro de oração comum, no lecionário da igreja. Então, o Salmo 65, lido por Norberta, estava lá definido. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é o Evangelho para este domingo, 7º domingo do tempo comum. E nós seguimos, então, o livro de oração comum. Quando eu descobri que eu teria a tarefa, o dever, o desafio de pregar sobre a parábola do semeador, eu fiquei desanimado. Porque esse é um texto sobre o qual
pregou o padre Antônio Vieira. E eu conheço o sermão da 60ª, que é o sermão do padre Antônio Vieira sobre a parábola do semeador. E há lugares que se tornam assim meio que intocáveis depois de ouvir ou ler um sermão como o de Vieira. Lá vou eu me meter a expor a parábola do semeador. A sensação que eu tenho é a sensação semelhante com aquela que, quando eu ouvi pela primeira vez Elis Regina cantando Atrás da Porta. Eu ouvi Elis cantando Atrás da Porta, aquela música de Chico Buarque de Holanda, né? Vocês lembram dessa música que diz assim: quando olhaste bem nos olhos meus, o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Então, eu ouvi Elis cantando com tanta emoção e eu disse, da minha ignorância, de uma vez por todas, ninguém mais pode cantar essa música, porque Elis e essa interpretação deixam impossível de alguém cantar novamente essa música. E assim foi no meu coração, até que eu ouvi Ivete Sangalo cantando essa música. No show que ela fez ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, trouxe essa canção de Chico e a interpretação de Ivete arrebatadora. E eu digo, puxa vida, tudo pode se renovar ainda. Então, lá vou eu me meter a falar sobre a parábola do semeador depois de ter lido Vieira. Com a esperança de que Deus renove em nós a sua graça e atualize em nossos corações o seu amor e as suas expectativas. Parábola do semeador, Jesus era um pregador diferente. Eu não sei se vocês iam gostar muito do estilo de Jesus pregar. Sério, sério. Eu creio que a maioria das pessoas não gostaria de Jesus como pregador, porque ele era um pregador de sabedoria, sapiencial, e ele pregava contando com a inteligência dos ouvintes e a atuação do Espírito. É assim que ele prega por parábolas. Então, funciona assim. Isso é um sermão de Jesus. Vou dar um exemplo de um sermão de Jesus. Havia um homem que colecionava finas joias, pedras preciosas. Um dia, no mercado, ele encontrou uma pérola de grande valor. E então ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Acabou o sermão. Podem ir embora. É assim que ele pregava. Não tem explicação. É você que tem que ficar. Puxa, que pérola é essa? Que joias são essas? O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas uma vez plantada na terra, floresce, cresce, frutifica e se torna uma árvore tão grande que vêm as aves dos céus e fazem ninho naquilo que antes fora só um grão. Obrigado. E aí? Os sermões de Jesus levavam 3 minutos. 3 minutos. Ele contava a historinha e deixava que o ouvinte... Raramente ele interpretava as parábolas e quando fazia para a pedido dos seus discípulos mais próximos. Por exemplo, ainda no capítulo 13 de Mateus, ele contou a parábola do joio e do trigo, e quando os discípulos se reuniram com ele, disseram: mestre, explica-nos o significado da parábola, porque até agora a gente não está entendendo o significado da parábola. Então, são poucas as parábolas, Jesus contou mais de 30 parábolas diferentes, e apenas 3 delas ele as interpreta, porque na maioria, então, ele deixa lá para a gente resolver a bronca de entender o significado das parábolas. Uma das parábolas que ele interpreta é esta, a parábola do semeador. A parábola do semeador tem, portanto, 4 elementos presentes. E é tão lindo Vieira falando sobre isso, né? Ele diz que saiu o semeador a semear. Eu chorei tanto lendo o sermão da 60ª, tanto, e tantas vezes, inclusive,
Porque não foi a primeira vez que eu li e chorei. Eu li várias vezes depois e chorava todas as vezes. E sabe, Vieira diz, por que diz o Evangelho, saiu o semeador a semear? Porque é possível ser semeador de nome e não de fato. Então não bastou a Cristo dizer saiu o semeador para que nós concluíssemos que ele saiu a semear. Ele diz saiu o semeador a semear, porque importa que o semeador seja semeador de nome e de fato. Pá! Pancada, né? Você vai, é um sermão assim para pregadores e dói aquilo. Cada frase de Vieira é uma pancada. Tu lembra, Gabriel, que eu estudei isso? Uma turma, que não sei nem por que eu passo um sermão, o sermão da 60ª para a turma de direita só pelo prazer de ler mesmo. Mas eu me lembro que, Gabriel, na tua turma, eu devo ter feito menção ao sermão da 60ª. E uma das frases mais fortes do sermão da 60ª, dessa de desmontar a gente, é a seguinte, Tainá. Vieira diz, sabe por que produz tão pouco fruto a pregação da palavra nos dias de hoje? Porque a lógica de Vieira é, quando a semente caiu em boa terra, cada grão de trigo gerou 100 novos grãos de trigo. Então, cada semente da palavra gerou 100 sementes da palavra. Produziu 100 por 1. Aí Vieira diz, eu queria que fosse 1%. Ou seja, para cada 100 sermões, uma alma se convertesse. E se para cada 100 sermões, uma alma se convertesse, o mundo já estaria salvo. Porque o que não falta é sermão. E aí a pergunta é, por que produz tão pouco efeito a palavra? Se as pessoas não se convertem? E aí Vieira diz, e aí eu me derrubo lá. Porque as palavras saem da boca do pregador já refutadas por suas vidas. Não precisa que outra pessoa refute o que o pregador diz. A vida do pregador dá conta da refutação necessária. E aí a vontade de rasgar as vestes e dizer, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Então Vieira diz, não basta ser semeador de nome, pregador de nome, pastor de nome. Tem que ser semeador de fato, porque saiu o semeador a semear. Saiu o pregador a pregar, o pastor a pastorear, o professor a ensinar. Enquanto ele não ensina, ele é só professor de nome. Enquanto ele não pastoreia, é só pastor de nome. Enquanto ele não prega, é só pregador de nome. Assim como o semeador que não semeia, é semeador de nome e não de fato. Então, o primeiro elemento é o semeador, o segundo elemento é a semente. E a semente é a palavra de Deus que está sendo lançada. Essa semente que fecunda a gente. Eu não sei se você sabe como é que a palavra semente em latim? Semente em latim é sêmen. Sabe como é semente em grego? Spermático. Ou seja, semente é isto. É o que está para fecundar e trazer vida onde vida ainda não existia. Então, o primeiro elemento é o semeador, o segundo elemento é a semente. O terceiro elemento presente é a terra. A terra. E o texto nos apresenta 4 diferentes tipos de terra, que são os 4 diferentes tipos de nós, tipos de vida. E o quarto elemento é o efeito que a semente faz na terra que a recebeu. E aí Vieira faz uma diferença entre efeito e frutificação. Porque quando a semente cai, 3 coisas podem acontecer. Pode não produzir efeito. É o que acontece lá na terra dura, terra batida, à beira do caminho. Nem produz efeito, nem produz fruto. Porque ali ficou à beira a flor da terra, os pássaros vieram e comeram. Então, a primeira situação é que nem produz efeito, nem fruto. A segunda situação é a que produz efeito, mas não produz fruto. Quando é que produz efeito e não produz fruto?
quando, caindo em terreno rochoso, entre as pedras, logo nasceu, brotou. É efeito, não é não? Houve um efeito, mas deu fruto? Não deu. E a que caiu entre os espinhos, produziu efeito? Produziu. Nasceu ali alguma coisa, mas os espinhos não focaram. Então, Vieira diz que pode não produzir efeito. Se não produz efeito, obviamente não produz fruto. Pode produzir efeito, mas não fruto. E pode produzir efeito e fruto, que é o que acontece na boa terra, onde a semente produz efeito, porque nasce e produz fruto. Então, há o semeador, há a semente, há a terra e há o resultado do semear, que pode ser nada, pode ser nulo, pode ser de efeito e pode ser de efeito e fruto. O que desejamos é que nós sejamos uma terra boa, terra que recebe o sêmen da palavra de Deus e que se deixa fecundar, e não apenas fecundar para produzir efeito, mas para produzir efeito e fruto, para a honra e glória do nome dele. Analisemos cada um desses terrenos e vejamos com qual nos identificamos. Com qual nos identificamos. Todos vocês conhecem a terra de uma estrada de barro. Todos nós já passamos muitas vezes. A beira do caminho é aquele lugar onde a terra está pisada e compacta. A terra fica pisada e compacta. O que é que acontece? A semente jogada à beira do caminho, ela não penetra a terra, nem produz efeito, nem produz fruto, porque fica ali, a flor, porque a terra é dura, a terra ficou compactada. Então a semente se oferece como alimento para os pássaros, que vêm e que encontram uma semente, a flor da terra, e come. E Jesus diz, é um maligno. Bem, quando nós não acolhemos mais profundamente a semente da palavra de Deus, porque o nosso coração ficou endurecido, compactado, e há muitos fatores que podem compactar nossas almas. Primeiro é que a gente cresce na igreja. Eugênio cresceu na igreja, eu cresci na igreja, Gabriel cresceu na igreja. E a gente ouve tantas pregações, a gente começa a ficar meio anestesiado para a palavra. Os pastores vão se sucedendo, a gente encontra um monte de clichês evangélicos e a gente já nem se toca. Se o pastor falar direitinho, for organizado na sua exposição, a gente pode até dizer, gostei. Mas é tudo muito superficial, é tudo na epiderme, porque você está saturado de clichês cristãos e você não está, como deveria ser a nossa atitude, com vontade de ser fecundado por uma experiência divina. Então, é isso que gera tanta terra batida no nosso coração. Uma segunda razão é pelo péssimo testemunho dos líderes cristãos. Então, é natural e justo que as pessoas olhem para a igreja cristã e não levem a sério o que os pregadores dizem. Porque são tantos escândalos, tantas situações vexatórias, vergonhosas, e as pessoas vão se endurecendo. Ontem eu estava com Karina no shopping em Recife, e a gente foi a uma livraria, o nome dela é Escrita? Leitura. Leitura é o nome da livraria. Leitura. Havia 2 colunas de Bíblias de diferentes tipos à venda. Eu estive em 13 livrarias em Buenos Aires. 13 livrarias. Em nenhuma delas havia Bíblias à venda. 13 livrarias. Porque aquela sociedade é uma sociedade que se fechou. Não tem mais interesse. E por que há tantas Bíblias à venda no Brasil? Porque ainda existe um interesse das pessoas. Mas é tanto mau testemunho, é tanto mau exemplo. E o evangelho vai sendo confundido com aqueles canalhas que extorquem as pessoas mais pobres e mais simples, que as pessoas naturalmente vão se fechando, vão se tornando terra batida, terra compacta. E, meu Deus, tem misericórdia de nós e
de nós, sobretudo, que estamos à frente, para que não haja em nós o mau testemunho que justifica ainda mais a terra batida. Em terceiro lugar, há tanta terra batida porque as pessoas tendem a confundir a fé em Jesus com a cultura cristã, que é hipócrita, fundamentalmente. Então, quando a gente pensa em fé em Jesus, a fé em Jesus, a gente já pensa na igreja, nos padres, nos pastores, nos moralistas, canalhas, tantos. Naquela cultura de hipocrisia, de mentira, onde ninguém consegue viver a vida de verdade na superfície, mas cada um leva a sua vida subterrânea, oculta, e a gente está... Não, eu quero viver a verdade. Como diz Caetano nas canções, né? É tudo brincadeira e verdade. Se pudéssemos viver a verdade, e tudo isso faz com que muitas pessoas se tornem terra batida. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, para que a gente não se endureça, para que a gente não vire terra batida. Coração insensível para o que Deus tem para semear em nossas vidas. O segundo tipo de terra que podemos ser é a terra rochosa. Se você andar por aí, você encontra assim um buraco com alguma pedra, ali abaixo da pedra vai ser sempre vai ter umidade. Porque a umidade se esconde ali e se preserva. Quando a semente caiu entre as pedras, ela encontrou aquela região úmida. E aquela umidade logo favoreceu que a plantinha brotasse. Mas a terra que guarda, as pedras que guardam umidade, e guardando umidade facilitam o crescimento da plantinha, também impedem que as raízes se aprofundem. Então a plantinha nasce, ela surge, mas ela não cresce, porque a terra também é dura ali. A umidade facilita o nascimento. E Jesus, quando interpretou essas pedras, essas rochas, quando interpretou o fato de que a plantinha nasce e logo morre, ele disse que o que acontecia é que quando apareciam as angústias e as perseguições, a plantinha morria. O sol bate, o sol das angústias, o sol da perseguição por causa da palavra. Será que a gente tem sido assaltado pelas angústias e perseguições? Eu diria que, na minha própria vida, eu sofro de duas angústias fundamentais. A primeira angústia fundamental é a seguinte: o Evangelho é desafiador demais para mim. O projeto de Jesus é tão profundo, tão grande, amar ao próximo, não apenas ao próximo, amar ao inimigo, dar comida, bebida àqueles que me perseguem, abençoar quem me amaldiçoa, não confiar nas riquezas desse mundo, não ajuntar para mim, perdoar a todos. O desafio do Evangelho é tão grande que a primeira fonte de angústia é a seguinte: se não é para viver, eu não vou nem tentar. Eu compreendo. Se eu não consigo viver o projeto todo, para que eu vou tentar? Meu coração se angustia. Se angustia porque eu queria viver todo o Evangelho. Eu queria que o Evangelho se encarnasse em mim como um louco de Assis. Conhece o doido de Assis? Já ouviram falar do doido de Assis? Lá em Assis tem um doido. Cada doido. Como é que é o doido de jogar pedra? É o doido. Chegou na mão do cara o livro de Mateus. Aí foi ler o livro de Mateus. Aí ele chegou no Sermão da Montanha, que começa ali em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7. Aí ele leu aquilo ali. Ele achou que era sério. Ele achou que aquilo era sério, era para valer. E aí,
ele começou a viver do modo que Jesus disse que era para viver. A Vera, o nome dele era Francisco. Ele começou a viver a Vera do Evangelho. Antes dele e depois dele, todos fazem como nós. Que lê o Sermão da Montanha e que lindo. Não é assim? A gente olha o Sermão da Montanha, que lindo, tão bonitinho. Mas o louco de Assis não. O doido de Assis não, velho. O doido de Assis é aqui, é Jesus que está falando, é desse jeito que eu vou viver. E a minha angústia é se eu não consigo ser o doido de Assis, para que seguir? Essa é a minha angústia. Eu quero ser o doido de Assis. E são as angústias do Evangelho. E aí muitos sentem a angústia e se afastam. Mas o que a gente precisa compreender é que o Evangelho em nós é destino. O Evangelho em nós não é porto que alcancemos e fiquemos. O Evangelho em nós é destino, caminho que nos conduz. E quem sabe a gente chega lá e, do jeito que puder chegar. E Jesus e Francisco são para nós exemplos de que é possível viver de modo diferente desse mundo. Mas a segunda forma de angústia que me assola hoje em dia é a angústia de perceber como a instituição da igreja está desgastada. E nós, por exemplo, somos a igreja episcopal anglicana. Poucas denominações sofreram tanto como esta. Divisões, brigas, rachas. E aí eu paro e penso, meu Deus, lá vou eu vestir as vestes de uma instituição que, ainda que não fosse anglicana, seria cristã. E a própria igreja cristã, quanta história, quanta loucura, quantos partidos loucos e errados na história já tomou a igreja. E aí isso me angustia e me dá vontade de desistir. A palavra para desistir no Evangelho é se escandalizar. Escandalizar é dizer, olha, é demais. Quando eu penso assim, eu penso também que, apesar de toda a história e de todos os equívocos da igreja, foi esta igreja também que manteve sempre um remanescente fiel. Gente de Deus, que pregou o Evangelho de Cristo e viveu. E para falar do louco de Assis de novo, ele fez uma revolução sem nunca ter deixado a igreja. Ele não rompeu com a igreja. Ele foi ao Papa pedir para que o Papa desse a bula para que ele pudesse ter a ordem. E não é ordem franciscana. Essa ordem não existe. Não foi essa que o louco de Assis criou. O louco de Assis criou uma ordem, Eugênia, chamada a Ordem dos Frades Menores. Giovana, se liga nisso. A ordem, sabe o que significa frade menor? Se liga. Frade menor significa irmão caçula. Sabe o que significa irmão caçula, Giovana? Aquele que todo mundo manda. Irmão caçula é aquele que serve aos outros. Irmão caçula é isso. Nós somos irmãos, mas nós, apesar de irmãos de todos, nós somos os irmãos caçulas, os frades menores, cuja vocação é servir aos frades maiores, né? Aos irmãos maiores. Então é isso, quer dizer, ele tem essa consciência e ele cria essa ordem
para nosso escândalo, Gabriel, menos de 20 anos depois de começar o movimento em Assis, menos de 20 anos depois, o próprio Francisco é meio excluído da ordem. Isso é angustiante, não? Porque Francisco, essas coisas para contar, Francisco estava sabendo que tinha umas cruzadas, guerras entre cristãos e muçulmanos, aquela confusão e tal. Aí Francisco, que é o doido de Assis, né? Disse, eu vou acabar com a guerra. Eu vou lá, com gente morrendo para tudo que é lado, eu vou acabar com a guerra. Como é que Francisco vai acabar com a guerra? Eu vou pregar. Eu vou anunciar ao sheik, líder dos exércitos islâmicos, o nome de Jesus, ele se converte, torna-se cristão, a guerra acaba. Não está claro? Claríssimo. Estratégia simples, sim ou não? E ele vai-se embora. Navio, desastre, não sei o quê, vai-se embora, se mete para Jerusalém. Aí chega lá em Jerusalém, vestido de trapo, mas cheio do Espírito Santo, arruma um jeito de levar e ele tem uma audiência com o sheik, líder dos exércitos islâmicos. Aí o sheik disse, não, eu vim aqui falar com o senhor, queria uma audiência com o senhor. Não, diga logo aí o que você quer. Não, queria que a guerra acabasse, essa guerra. A gente sempre... Como é que a gente vai acabar a guerra, rapaz? Não. Jesus é Deus. Os seus convites. E a guerra acaba. Alguém já puxou a espada para tirar a cabeça. Disse, não, peraí. O senhor não tem aí uns sacerdotes de Alá, do culto do senhor? Tem, claro. Aqui temos muitos. Mas assim, o senhor manda acender uma fogueira. Aí eu entro na fogueira com eles, os que saírem depois é o Deus verdadeiro. Se Alá é Deus, ele sai. Se Jesus é Deus, eu saio. O sheik disse, gostei, manda fazer a fogueira. Os sacerdotes não gostaram da ideia. Eu não sei explicar por quê, mas o sheik mandou fazer a fogueira. O sheik mandou a fogueira, os sacerdotes tremiam lá, o pessoal lá tremendo. Ele disse, não precisa, Francisco doido. Não precisa. Deixa aqui, eu vou sozinho. Porque eu sei a quem eu sirvo. Aí Francisco vai para dentro da fogueira. Quando Jesus Francisco chega a 1,5 metro da fogueira, o sheik manda prendê-lo. Prende o homem. Por que o senhor mandou prender? Porque se o senhor entrar, o senhor sai. Eu vou ficar desmoralizado. Eu vou ficar desmoralizado aqui. Não vou deixar o senhor entrar de jeito nenhum. Porque estou olhando para a sua cara, se o senhor entrar, o senhor sai. E eu vou ficar desmoralizado. Para com isso. E ele disse, olha, pode mandar seus irmãos. Escolha os lugares em Jerusalém que vocês querem ter domínio. E eu lhes darei estes lugares. Até o dia de hoje, os lugares sagrados da igreja são guardados por franciscanos. Que símbolos de Francisco. Até os dias. Pode ter a guerra que for. Tem o símbolo da cruz franciscana, da cruz que guarda aqueles lugares. Francisco volta para si 7 anos depois da viagem. Tentou fazer uma coisa 7 anos. Quando Francisco chega, ele encontra um cálice de ouro no altar. Ah, mas foi uma doação, graças a Deus. Fizeram uma doação, pegar esse cálice, os vamos venderam e dar comida aos pobres. Não. Peraí, está confundindo um pouco as coisas. Aí Francisco, não, isso aqui foi um presente, não pode dar um presente. Mas não pode, é a casa dos pobres, não pode ter cálice de ouro. Eu disse, vem cá, e isso aqui o que é? Ah, isso aqui é a despensa, a gente tem comida. Quando o senhor saiu daqui, o senhor deixou 35, 37 discípulos, agora somos mais de 300. Tem que ter uma despensa. Eu disse, não, mas é que a gente é meio picante, sabe? Como é que é? A gente só come o que nos derem. A gente pede esmola todo dia na rua. Não lembra não como era, não? Sim, era. Na época que o senhor estava aqui, com 35 discípulos, chegava atrás assim. Agora com 300, 400, cresce todo dia, tem dono chegando.
E aí não dá mais para isso. Aí ele... E durante 2 dias ele tentou convencer os irmãos de que o modo de vida daquela ordem era mendicante e que não poderia ter nem despensa nem tesouros. Como os irmãos não concordaram com ele, ele foi morar sozinho numa caverna. Lá naquela caverna, sozinho, em oração e contemplação, em comunhão profunda com Deus, ele recebeu os estigmas de Cristo. As marcas nas mãos e nos pés. De tanto meditar sobre a crucificação, os estigmas se manifestaram nele. Feridas que nunca sararam. Eu fico olhando para gente assim, digo, Senhor, se é para ser meia boca, eu não quero. Senhor, tem compaixão de mim, que eu não quero ser Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eu quero me entregar a Ti e me consagrar a Ti. Essas são as angústias. E quando a gente supera as angústias e se dispõe a viver como Jesus nos ensinou, o que é que vem? As perseguições. Porque ninguém nos entende, ninguém nos aceita, as pessoas nos julgam, as pessoas dizem que enlouquecemos, ou dizem que somos fanáticos. Fanatismo do amor, que barato. Mas essa é a terra rochosa, onde surgem as angústias e as perseguições. A semente produz efeito, mas não cresce. Porque o ser se escandaliza com o sol que bate, porque não tem raízes profundas. A terceira coisa, segundo o texto, é aquela em que a semente cai entre os espinhos. E aqui me pega profundamente. Porque na interpretação, Valmir, que Jesus dá a esses espinhos, sabe o que ele diz que é? Eu meti Valmir numa vez. Coitado, velho. Nada a ver com isso. Eu fui convidado para pregar, estava pregando numa igreja, eu pregava toda quinta-feira lá. Aí eu convidei Valmir para ir comigo, para lá, para dirigir o louvor. Aí eu ia pregar sobre esse texto da parábola do semeador, e aí eu convidei Valmir e pedi, Valmir, queria que tu tocasse lá para mim uma música. Aí qual é a música que você quer que eu toque? Eu quero que você toque Fascinação. Fascinação. Vocês conhecem essa música? Aí o Valmir aprendeu a música e tal, preparou e foi cantar. Nunca mais fomos, era uma Assembleia de Deus, nunca mais deixaram eu voltar lá. Porque o Valmir chegou lá e ele começou a dizer, os sonhos mais lindos, sonhei de que eras um castelo. Todo mundo olhando e eu disse, olha, é parte do sermão, né? E as pessoas com aqueles olhos assim, bugalhados, como se eu tivesse um grande sacrilégio na igreja, era Valmir cantando Fascinação. Sabe por que eu pedi para Valmir cantar Fascinação? É que Jesus diz que os espinhos são a fascinação das riquezas e os cuidados deste mundo. E para mim, em nenhum lugar a palavra fascinação fica tão clara como na letra dessa canção. Ele diz assim, o teu sorriso prende, enebria e entontece. É fascinação. O que é a fascinação? É aquilo que aprisiona, enebria e nos deixa desnorteados. É a fascinação das riquezas. Então, o desejo de se tornar rico, o desejo de se tornar poderoso, o desejo de ser reconhecido, aplaudido e prestigiado por esse mundo funciona em nós como o quê? A fascinação que prende, enebria e entontece.
E quantos se perderam? Quantos se perderam pela fascinação das riquezas? E aí, ao lado da fascinação das riquezas, Jesus coloca os cuidados deste mundo. Ou seja, as coisas que a todos parecem legítimas e normais, mas para um cristão não deveriam ser. Quando nós superamos tudo isso, em nós nos habilitamos para sermos a boa terra. A terra que produz frutos. A terra que honra a semente do Evangelho lançada em nós. O meu desejo sincero, meus irmãos e irmãs, é que sejamos essa boa terra que glorifique o nome do Senhor e que produza não palavras, mas frutos. E os frutos do Evangelho são a palavra encarnada em nós. A palavra que cresce em nós, que se manifesta em nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu convite a vocês é para que possamos seguir a Jesus. Nunca foi nem nunca será para que alguém se torne anglicano, episcopal, cristão, protestante. A palavra que anunciamos é a palavra de Jesus. Para que a gente a encontre na verdade e se conforme a esta verdade do Evangelho. Que Deus tenha compaixão de nós, e que nós sejamos a terra boa, que recebe, que acolhe e frutifica. Deus eterno, tem compaixão de nós, teu povo, e livra-nos da terra batida, do coração empedernido e duro. Livra-nos também do acolhimento superficial e alegria efêmera. Mas quando vêm as angústias e as perseguições, o efeito morre. Socorre-nos, Senhor, do poder da fascinação das riquezas e dos interesses deste mundo. Ó Deus eterno, amolece nossos corações, ara a nossa alma, para que sejamos receptivos e propícios para ti. Em nome do teu Filho que pedimos que seja assim. Amém. Podem se assentar.